Bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou te mostrar como você pode adaptar a placa de um overboard no patinete que você tenha ou no projeto elétrico que você quer, beleza? No final desse vídeo eu tenho algumas considerações desse projeto para você e eu espero que você assista todo o vídeo para que você entenda de fato como, como você, se vai servir de fato ou não esse projeto para você, beleza? E aqui eu também mostro um pouco do meu trabalho, eu trabalho com audiovisual e eu faço com que esse trabalho me mantenha e também mantenha esses meus projetos. Se você gostou, vai aqui na descrição que está lá todas as minhas redes sociais, beleza? Então veja aí o passo a passo de como adaptar a placa do overboard num projeto seu. Acabei de fazer as adaptações, eu coloquei as coisas aqui no lugar só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Bom, essa aqui é a placa, que controla a aceleração, aqui tem uma e aqui tem outra, cada uma controla os motores independentes, porém agora eu quero controlar as duas com uma controladora só. E aí tem esse fio aqui, ó, esse pretinho aqui, ele alimenta e aí também pega os dados da placa. Esse aqui é de iluminação, que vai lá pra aqui, pra telinha. Aí esses fios ele vem pra cá e alimenta aqui na placa. Essa outra placa também tem esse aqui, ó. Deixa eu botar assim, foi melhor pra vocês verem. Pronto, essa outra placa também tem esses. E eles conectam nesses fios aqui, esses aqui. Mas o que eu fiz? Eu já ampliei eles. São os mesmos. Verde e vermelho alimentação. Esse amarelo e verde comandos. E aí a placa aqui ela tá controlando os dois motores. Beleza? E aí aqui eu conectei a bateria e tal. Basicamente foi esse tipo de adaptação que eu fiz aqui. E vamos testar agora. Testar com vocês. Aqui é o botãozinho de liga e desliga. Ó. Tá ligado? Ela até fica com ruído ali. Aí essa placa aqui, ó, pode ver que ela não tá funcionando, mas para ela funcionar tem esses sensorzinhos aqui embaixo, ó. Sensorzinho preto. E esse sensorzinho preto é para justamente para você controlar os motores. Aí o que você faz? Coloca aqui no meio, ó. Coloca no meio, pronto, aí já tá, ó lá. Aí eu consigo controlar aqui, ó. Ó lá. Quanto mais eu inclinar aqui, mais eles... Ó lá. Ó, máximo. Se eu inclinar mais do máximo, ele desliga. Ó. Ele tá no máximo, aí eu vou desacelerando. Mas uma das coisas que eu tô com certa receio é porque se eu virar ao contrário, os motores viram pra trás também. Então, se eu acabar invertendo, tipo, eu botou velocidade máxima e eu inverter ao contrário, ele dá um tranco. Meu medo é este. Então tem que ter um certo zelo aqui pra controlar. Aí, ó. Por enquanto tá indo tudo certo. Aí o que eu faço? Quando eu não quiser que ele ande, eu tiro aqui essa... Eu continuo ainda. Porque o outro lado aqui ele tá fixo, né? Ó, parou. Então é isso, quando eu quiser que ele pare, eu vou colocar um liga e desliga. E aí eu sempre tiro e desativo esses sensorzinhos. Aí ele vai parar completamente. Então no modo, como se fosse embreagem, no modo neutro, né? E aí é isso que eu vou fazer, vou colocar algum liga e desliga, um interruptorzinho aqui.
Essa aqui agora vai para bicicleta. Isso aqui os controladores. Porque agora o que vai controlar vai ser esse aqui. E aí eu vou colocar isso aqui para cima. Adaptar ele aqui. Eu vou mirabolar aqui um mecanismo para colocar aqui essa controladora ali. Pronto, terminei aqui o protótipo, né, do acelerador. Eu fiz assim, bem simples. Aqui eu consigo, né, acelerar e frear. Coloquei, fiz assim, é bem simples. Vocês podem copiar aí caso vocês queiram fazer, né? Bem tranquilo de acelerar e frear. A chave para ligar ficou assim, eu ligo e desligo, tá ligado? Ligo e desligo, desligou também. Ele faz um pi na hora que desliga, ó. Pipou 2 vezes, tá ligado? Pipou uma vez, desligou. Aí tá aqui carregando, deixei aqui o carregadorzinho. Mas já tá andando, que é uma beleza. Vou mostrar aqui pra vocês. O mecanismo de segurança aqui é assim. Para poder andar tem que ficar puxando esse gatilho. E aí ir acelerando aqui. Já que quando você soltar, automaticamente ele para de acelerar. Os motores vão parar na hora. Então, ó, por exemplo, ó. Tá ligado? Ah, eu vou acelerar aqui, ó. Vai fazer nada. Nada. Já quando eu puxo aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Olha, tá avisando que tá muito angulado aqui no caso. Aí eu tenho que planear. Com a mão só vai ser complicado. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês é isso aqui. Quando vocês forem soldar, né? Soldem nesses 2 pinos aqui. Que o outro lado é o sensor. Aqui, ó. O outro lado aqui, ó. É aquele sensor lá, porque eu cobri eles. E ele tem que estar muito bem coberto para o sol não interferir, porque o sol interfere nesse sensor. Então, cobre bem ele o máximo que se der. Eu vou botar com essa fita aqui que não passa luz, né? E cobre com alguma coisa preta ou pinta, se for o caso. E aí o que vai acontecer? Você vai soldar aqui esses dois e aí ele vai ter que estar sempre curto-circuitado para poder ele não andar. Quando você abrir, eles andam, entendeu? Quando você abrir esses 2 fios. Se você enrolar um fio no outro, vai ficar o tempo todo sem obedecer aqui a inclinação da placa. E assim que você abrir, aí ele já começa a andar. E aí o ideal é você colocar uma campainha, pode ser uma campainha. Eu estava usando aquele sistema de clique, porque era o que eu tinha. Que eu isolei para não ter nenhum problema de curto. Mas agora já estou utilizando o sistema aqui de campainha. Esse aqui é uma campainha, pode ver, ó. Aí quando aperta aqui, eu inverti a campainha, né? A campainha ela normalmente é aberta, os fios estão afastados. Aí quando você aperta, ela curta-circuita. Nesse caso aqui, eu inverti ela, né? O que eu fiz? Eu deixei ela apertada o tempo todo. E aí quando você clica, ela abre. Então é isso que você tem que fazer, beleza? E aí quando você quer andar, você vai ter que apertar e inclinar a placa. Aí ela vai andar, beleza? Basicamente é isso que eu esqueci de explicar nesse outro vídeo aí atrás. Mas é bem tranquilo. Outra coisa que eu fiz aqui, ó, a modificação que eu não mostrei aí foi... eu coloquei aqui a tela, né, da bateria. E aí aqui fica mostrando a bateriazinha verde. Porém, essa bateria ela vai ficar vermelha também. Não necessariamente a bateria é baixa, é porque às vezes ou está descalibrado, né, o sensor. Ou então também é quando você não aperta aqui. Quando você não apertar aqui ela vai ficar às vezes vermelha. Então não leve em consideração se é bateria baixa ou bateria descarregada não, tá? No intuito do LED verde que vai ficar aqui, é mais de informar se tá tudo ok, pronto para andar, entendeu? Bom, basicamente é isso que eu tinha. Esqueci de explicar e ficou muito show esse controle aqui de aceleração, ele ficou bem sensível. Porém nas ladeiras, obviamente não é um lugar mais descido, você vai ter que inclinar mais ou menos, porque obviamente ele leva em consideração o nível do mar. Então quando ele está plano com o chão, com o nível do mar, né? Então ele vai, obviamente, andar numa certa velocidade. E quando você for inclinando, ele vai compensar a inclinação pela velocidade. Então, bom, basicamente é isso. Puxar aqui, ó. Vai estar normal aqui. O puxo já tá andando. Aí eu acelero.
Aí eu soltei e ele para. Olha lá. Devagarinho. O problema que eu acho só desse mecanismo, né, de ser inclinando, é porque quando for numa ladeira, por exemplo, ele vai ficar mais rápido ou mais devagar. Vou ter que ficar compensando sempre na mão aqui, dependendo da inclinação do terreno também. Mas anda, o que importa é isso. Algumas considerações em relação a esse projeto, né, de utilizar a placa de overboard para colocar no patinete ou numa bicicleta que você quiser. Tem algumas questões que ficou bem chato aqui, eu já estou utilizando ele há mais ou menos um mês ou mais, e aí ele tem uns problemas aí que ele fica, não sei porque ele entra em estado de, como se fosse um modo de proteção, né? Ele fica usando a luzinha vermelha piscando, e você não consegue andar mais com ele. Não sei porque ele fica como se tivesse esquentado a placa ou algo do tipo. Eu já fiz o teste também, mas a placa não esquenta. E aí, se você carregar, se você for um pouco acima do peso, então se você carregar mais alguém com você, ou se você subir uma ladeira muito grande e forçar um pouco mais a placa, ela entra em modo proteção, e você vai ter que esperar ali, sei lá, por volta de uns 10 minutos com ele desligado, para que você possa andar novamente. Ele entra em modo proteção, como se fosse, como se estivesse com baixa tensão, mas eu já andei com o multímetro e não é isso. E eu não sei porque ele entra nesse modo e fica lá. Eu desconectei a bateria, conectava de novo e ele ficava o tempo todo bipando e não andava. Tipo, ele andava, mas só que bem devagarzinho. Se você soltar aquele gatilho que eu fiz, né, de segurança ali, e apertar de novo para ele andar, ele não anda mais. Então, assim, é um porém para você utilizar ali para ir para o trabalho, dependendo se o trabalho não for tão longe e não tiver muitas ladeiras, é uma forma promissora de você utilizar a placa do overboard. Porém, é, eu não aconselho se você anda um pouco mais, né? Porque, ou então se você tem um pouco mais de peso. Porque ele não tem tanta força assim, né? Eu acho que ele realmente é um pouco a menos até do que 350 watts que os motores têm. Porque ele não é tão forte quanto parece, né? Então, assim, eu aconselho dependendo da forma que você vai utilizar. Mas que funciona, funciona. Mas que não é a mesma coisa de você ter uma controladora dessas compradas na China, tá? Então, eu não aconselho ali para a maioria das pessoas. Então, esse sistema, apesar que eu fiz e ficou bem legal, dá para andar tranquilo, mas infelizmente não tem como colocar muita expectativa em cima disso. Já até adianto aqui, tá?